A historiografia, ao compreender a relação humana no tempo e no espaço, dividiu essas dimensões. O tempo ganhou ritmos e instâncias, o espaço adquiriu recortes menores. Ao longo dos anos, os historiadores convencionaram a existência de história global, nacional, regional e local. No entanto, há quem se coloque contra essas espacialidades. Um dos maiores críticos do regionalismo é o historiador paraibano Duval Muniz de Albuquerque Júnior. Em um dos seus ensaios sobre o tema, ele inicia a discussão citando o historiador francês Marc Bloch. Esse historiador defendia que havia espaços regionais que deviam ser compreendidos dentro da história. Segundo Albuquerque Júnior, abro aspas, Bloch enuncia claramente que as regiões têm uma historicidade, não apenas porque nelas fatos históricos ocorreram ou ocorrem, mas porque as divisões regionais, mesmo assim, modificam com o passar do tempo. Regiões aparecem e desaparecem com o desenrolar da história. Áreas que antes pertenciam a uma dada região passam a pertencer a outras. Nomes que recobriam e demarcavam uma dada identidade espacial deixam de existir com o tempo. São substituídos por outros. Novas divisões, segmentações e significados podem vir a modificar a configuração espacial com o passar dos tempos. Fecho aspas. Analistas como Marc Bloch sofreram influência do geógrafo Paul Vidal de Lablache, ligado à geografia possibilista. Nessa escola teórica, que era oriunda da França, o meio físico não seria determinante para o destino das sociedades. A agência humana teria grande peso nas formações sociais, diferente da escola determinista da geografia alemã, cujo determinismo físico, geográfico, imperava. O historiador paraibano critica a anacronia, usando conceitos de região, regional e local, para áreas que naquela época não teriam muita relação com o presente. Recortes espaciais político-administrativos do presente que são direcionados ao passado como se fossem equivalentes. A região vira um conceito abrangente demais, que mais confunde do que explica, Há uma indefinição natural entre o regional e o local. As delimitações espaciais, transformadas em recortes naturais, relativizam em demasia o espaço. A constituição do local é sempre arbitrária, pois todo espaço, independentemente de suas dimensões, é local. Uma região ou local não é um dado da natureza, ao contrário, é definido por seres humanos. O passar dos anos modifica seu tamanho. O espaço é modelável. Segundo Albuquerque Júnior, abro aspas, parece um bom exemplo a ser dado a um iniciante no ofício de historiador que preste atenção ao nome que os recortes espaciais recebem na documentação e que estão apoiando seu trabalho, evitando cometer um dos maiores pecados de nosso métier, o anacronismo. Fecho aspas. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva, curta, comente e compartilhe para ajudar na divulgação. Segundo o autor, historiadores costumam refletir muito pouco sobre os seus conceitos. Aqui eu já discordo um pouco dele. Principalmente aqueles ligados aos espaços, o que pode levar a naturalizar divisões que são meramente sociopolíticas. O autor cita o historiador francês Paul Veyne, que discute o conceito de... ele estabelece que os usos de conceitos na historiografia eles são conceitos do cotidiano, do senso comum e os descritos na documentação pelos historiadores. Só que Albuquerque Júnior critica esse tipo de argumento, porque ele acha que isso é um álibi. Se esse uso não nasce de uma crítica dos conceitos, então eles naturalizam essas espacialidades. A história regional nasce da divisão espacial da própria sociedade. Elas são intencionais e manifestam relações de poder. Quando o historiador define algo como regional ou local, ele não apenas define um conceito, ele limita o espaço. Historiografias regionais ancoram-se nos arquivos públicos constituídos por estados e municípios. Essas instituições legitimam as identidades e as extensões territoriais dos governos,
O historiador possui um papel de destaque nesse processo. É fruto do seu trabalho que será utilizado pelos poderes regionais e locais para referendar sua posição. Portanto, a historiografia pode ser instrumentalizada. Abro aspas para o autor. Quando o historiador consulta a documentação oficial e assume criticamente a divisão territorial, as identidades espaciais que a organizam e atribui a elas dados sentidos, como por exemplo, a de serem expressões de identidade nacional, regional, local, o historiador pode estar se deixando capturar pela rede de poderes e de interesses que levaram à guarda e à organização daquela documentação a partir de uma dada divisão espacial, quando esta pode ser apenas aquela divisão que os grupos sociais dominantes naquele momento quiseram impor como sendo a divisão espacial de fato e de direito, divisão que poderia ter sido naquele momento objeto de questionamento por outras forças sociais. Fecho aspas. O historiador deve usar seu conhecimento para desnaturalizar os fenômenos históricos. Os espaciais também estão inclusos. É no espaço onde o poder se manifesta por meio da delimitação física. Esses recortes espaciais transparecem nas fontes históricas. A reprodução acrítica das divisões territoriais pode referendar relações de poder, que cristalizam identidades espaciais. Albuquerque Júnior nos relembra a origem do conceito. Abro aspas. O historiador deve tomar o conceito de região, por exemplo, por aquilo que ele é desde a sua emergência, um conceito de conteúdo político, um recorte no espaço produzido por afrontamentos e lutas em torno de distintos interesses. Região é uma palavra que vem da língua latina, vem de regere, ou seja, uma área sob o domínio ou poder do rei, um território régio, regido pelo rei. Fecho aspas. O local também não corresponde às fronteiras político-administrativas de nenhum lugar. Essa divisão é arbitrária. O local é o recorte mais relativo, pois todo espaço é local em relação a outro. As delimitações geográficas, demográficas, culturais, econômicas e ambientais são tomadas como singularidades, mas no fundo só limitam a territorialidade, impedem sua mudança e revigoramento. O historiador descreve que seria melhor as divisões espaciais em termos de territorialidades. Seria melhor isso do que estabelecer regiões e locais. Abro aspas. O uso do conceito de território, tanto para pensar a região como para pensar o local, é vantajoso à medida que este conceito agrega as dimensões físicas, políticas e simbólicas dos recortes do espaço que está sendo estudado. Uma territorialidade tem uma base fixa, tem fronteiras que são demarcadas tanto do ponto de vista político como do ponto de vista simbólico. Uma territorialidade implica a apropriação humana de um dado espaço, implica que este espaço seja antropologicamente significado. Uma territorialidade é constituída por camadas de experiências, memórias e práticas humanas. É um espaço que faz sentido e que tem significado para os homens, é produto das lutas sociais, significa dados regimes de domínio e dadas relações de poder que a cartografam. Fecho aspas. Retomando os avisos de Mark Bloch, o autor descreve as preocupações que um historiador deve ter: não naturalizar as divisões espaciais, não aplicar conceitos de forma anacrônica, não usar as denominações espaciais presentes na documentação de modo acrítico. O recorte espacial utilizado na pesquisa é de responsabilidade do historiador. Então, quando você usa o conceito de regional ou local dentro da sua pesquisa, você está estabelecendo uma responsabilidade sobre isso. Afinal de contas, a pesquisa, o objeto, o recorte espacial e temporal vem do historiador. Não é um dado natural. Você escolhe. É uma coisa intencional por parte do historiador. A produção de uma historiografia regional e local gera identidades regionais. Elas criam hierarquias entre os espaços. O regional e o local, tomados como distinto da nação, acabam criando uma marginalização de regiões intelectuais, como se a historiografia desenvolvida em outros lugares fosse pertencente à nação, mas a regional e local não. Albuquerque Júnior critica a participação dos historiadores e das universidades nesse processo. Abro aspas. Sou um crítico em relação à participação da universidade, da produção acadêmica, na reposição das fronteiras, seja que natureza elas tenham.
Defendo que o papel da universidade, da produção acadêmica e particularmente da produção historiográfica é a de fazer a crítica a estas fronteiras, a estas demarcações, a estas divisões que contribuem para gerar inúmeras formas de preconceito e exclusão. Fecho aspas. Constituir espaço é uma manifestação de poder. Os historiadores deveriam estar mais interessados em sua crítica do que na sua legitimação. Essas espacialidades rígidas enclausuram identidades territoriais. A criação de recortes espaciais, como regionais e locais, limita, cria barreiras extremas que impedem a mudança, as hibridizações e misturas oriundas do contato com o externo, com o outro. Albuquerque Júnior até mesmo critica a necessidade do uso de região e local na historiografia. Aliás, ele critica até o uso do nacional e global. Ele prefere o uso do conceito de territorialidade para os recortes espaciais, pois ela não gera hierarquias e nem naturaliza as divisões político-administrativas presentes nas fontes históricas. O espaço precisa de diversidade, mas também de abertura, ou seja, o espaço precisa ser um pouco mais fluido e menos rígido do que as divisões político-administrativas, né, da modernidade. Duval Muniz de Albuquerque Júnior é graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre em História pela Universidade Estadual de Campinas e doutor em História pela mesma universidade. Tem experiência na área de História, com ênfase em Teoria e Filosofia da História, atuando principalmente nos seguintes temas: gênero, Nordeste, masculinidade, biografia histórica, produção de subjetividades, história das sensibilidades, história dos corpos, das dores e dos sofrimentos. Esse vídeo é baseado no artigo Um Quase Objeto, algumas reflexões em torno da relação entre história e região. Esse artigo está presente na coletânea História Regional e Local 3, Reflexões e Práticas nos Campos da Teoria, Pesquisa e do Ensino, publicada pela EduNeb, em Salvador, no ano de 2015. O livro foi organizado por Maria das Graças de Andrade Leal e Sara Oliveira Farias. Recomendo muito a leitura desse livro. Esse é apenas um dos artigos da coletânea. Eu peguei logo esse texto porque eu gosto muito de Albuquerque Júnior. Ele escreveu um livro falando sobre a emergência do Nordeste, né, enquanto região. É um livro muito bom, recomendo também que vocês leiam. E eu gostaria de saber de vocês que estão aí me assistindo. Você acha que o conceito de região e local deve ser abolido da história? Você se considera um crítico do regionalismo ou você é uma pessoa que aceita o regionalismo? Você vê algo de bom no regionalismo? Então deixa um comentário aí. Lembrando, né, para quem ficou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Isso ajuda a divulgar e até o próximo vídeo.